Homens de antigamente ou homens de hoje em dia? Evoluímos ou perdemos algo? Os homens de hoje estão realmente melhores do que os antigamente ou os antigos estão melhores do que eram melhores do que os novos? O que você acha? A gente vai analisar alguns pontos aqui para entender um pouco melhor como que era, quais são as partes difíceis, né? O que era exigido, o que era minimamente aceitado e o que é hoje. E depois a gente vai entender um pouco melhor o que a gente consegue nortear em relação a isso. Vamos juntos? Meu nome é Rakan e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento e educação masculina para a gente realmente ter homens mais fortes, melhores, com mais autoestima e confiança. E isso melhora para todo mundo, não é mesmo? Até para vocês mulheres, aliás, muito mais para vocês mulheres, além de para nós homens sermos todos realmente felizes. Bora? Bom, gente, vamos lá. O homem de antigamente, vamos tentar entender um pouquinho. O homem de antigamente ele era um homem muito rígido, muito cobrado pelo seu trabalho, que visava basicamente trazer sustento para dentro da sua casa. Era um homem provedor, raiz, digamos assim. Isso, obviamente, trazia um bloqueio emocional. Não existia espaço para falar sobre isso, para falar sobre emoções, para falar sobre sentimentos, enfim, isso não era possível. Os homens também tinham relacionamentos muito distantes de suas esposas, distantes de seus filhos, porque ele passava a maior parte do tempo fora, ou trabalhando, ou desenvolvendo outras atividades, ou mesmo, infelizmente, por aí, né? Ele não era muito preocupado com o tempo com a família, né? Então, isso, inclusive, nas gerações atuais, né? Na minha geração, não na atual, mas na minha geração, isso foi essa falta de convívio masculino. Ele já foi provado, inclusive, em todas os tempos, digamos assim, que existe uma importância muito grande da parte masculina no desenvolvimento da criança, seja ela homem ou mulher. Então ele tinha esse distanciamento nas relações com os filhos, com sua parceira. Uma pressão de sustento financeiro, que é aquilo que a gente sempre fala, ele era direcionado e posicionado para esta questão, única e exclusivamente, praticamente, ele era trabalhar, trabalhar, trabalhar e trazer o sustento para casa. Né? Então, ou seja, apesar da aparente segurança, né, da aparente estabilidade do homem antigo, eles viviam sob uma pressão silenciosa, na verdade. Eles não falavam. Né? E isso causava nos homens uma falta de expressão, uma falta de busca da felicidade e busca de outras áreas da vida. Né? Então não existia vamos nos divertir, vamos viajar, vamos sair em família. Era muito pouco, né? Se existia, era muito pouco. Não existia o prazer nesses atos, né? Existia uma rigidez muito grande em relação a trabalho e sustento. Então, era isso. E o homem de hoje, existe uma liberdade muito grande, mas essa liberdade, ao mesmo tempo, causa uma confusão muito grande em relação ao que rumo tomar, porque tudo ficou muito aberto, né? Então, quando a gente chega no homem moderno, a gente chega num lado que ele tem muito mais liberdade, mas eles não sabem o que querem, né? Eles enfrentam desafios muito, muito complexos, né? Desafios que esbarram principalmente na crise de identidade, porque se o papel antigamente era muito claro, do que eu te falei, da rigidez e de ser provedor, de trazer recursos para casa, o que era em boa parte maléfico em diversos sentidos. Hoje existe uma pressão para equilibrar tudo ao mesmo tempo e virou uma confusão. Então o cara tem que ter sucesso profissional, o cara tem que cuidar da saúde, ele tem que ter sensibilidade emocional, ele tem que ser presente na família, ele tem que absolutamente preencher todos esses requisitos. Né? Então existe uma sobrecarga de expectativa nessas áreas que eu acabei de falar, espera-se deles essa expectativa de força, ao mesmo tempo de força, vulnerabilidade, ao mesmo tempo vulnerabilidade, o provedor e é o provedor, mas obviamente ele tem que dar o espaço para os outros, né? E, enfim.
E ele tem que cuidar de si mesmo, de si mesmo, então existe todas essas questões. Se por um lado, né, existia uma questão de afastamento, hoje existe uma questão de superficialidade nas relações. Né? Então, a conectividade digital ela trouxe a proximidade, mas tornou muito mais superficial. Então, você tem diversos amigos, muitas vezes milhares de amigos, milhões de amigos às vezes, mas muitos deles superficiais, servem como uma audiência para você ou vender alguma coisa, fazer uma propaganda, ou simplesmente se inserir numa turma de amigos que seja influenciável, digamos, influenciado ou influenciador, digamos assim, né? Então muitos homens enfrentam essa dificuldade de vínculo emocional profundo porque busca-se sempre essa conexão superficial. Então isso está muito difícil. E a dependência excessiva das redes sociais, né? Isso é um fator muito complicado, né? Então tem que ter isso para validação do afeto, para validação da autoestima, para validação do ser. Você tem que ser alguém na rede social, ser alguém no digital, para ter alguma chance de ser alguém, né, pessoalmente. Então, o homem de hoje vive um paradoxo, né, dessa liberdade profunda e muito grande que existe hoje, mas uma pressão de expectativas sociais e sempre tentando provar algo para alguém, né? Provar algo financeiro, provar algo visual, algo sempre o outro que é importante, sempre tentando ter o like de qualquer jeito, tentando ter a melhor foto, o melhor meme, o vídeo que vai viralizar, enfim, todas as questões que vocês conhecem de hoje em dia. Então, existe uma disfuncionalidade nos dois casos, né? Então, fazendo alguns comparativos aqui para a gente tentar entender a saúde mental ignorada, praticamente. Então, o homem do passado não existia nem essa chance, não chorava, não demonstrava sentimento, não existia o menor espaço para isso. Hoje existe o espaço para falar, né? Algumas coisas um pouco mais difundidas, mas ainda muito pouco utilizada, muito pouco falada. Existe ainda esse tabu enorme. Então, existem rodas que não são falados também, não são abordados esses temas nesses tipos de lugares. Um padrão irrealista, né? Um padrão totalmente realista hoje em dia. Então, no passado, era uma pressão para você ser um provedor imbatível, que era o padrão, digamos assim, às vezes irrealista daquele momento. E hoje o padrão irrealista ele está em várias coisas diferentes. Né? Então, ele está de novo na força, na sensibilidade, no ser bem sucedido, estar presente, enfim, tudo ao mesmo tempo. E a solidão é a falta de apoio, né? Que antigamente o homem não tinha espaço para compartilhar suas dores de jeito nenhum, nem existia nem para onde correr, porque não existia muito muito se falar de depressão, se falar de ansiedade, se falar de, né, não existia muito esses termos. Então era levantar a cabeça e bola para frente, e não existia essa história estou feliz, não estou feliz, o que está acontecendo, enfim, não existia muito essas falas, né? E hoje ele tem espaço, existe essa busca, já existem pessoas que fazem isso e mesmo assim não existe, a gente não usufrui desse tipo de coisa ainda, justamente por essa resistência, por essa vulnerabilidade que a gente nunca quer mostrar, né? Então esse é o ponto. Então, pessoal, o desafio do homem de hoje é encontrar equilíbrio, né, entre tradição e modernidade. Dá para se aproveitar alguma coisa de tudo que a gente já viveu e de tudo que a gente já aprendeu. Só que é fundamental que a gente primeiro fale das emoções, além do julgamento, né? Não fique preocupado com esse julgamento excessivo, é difícil, mas tem que se começar aos poucos. Uma conexão autêntica e mais profunda, que vá além das aparências. Né? Então, procurar pessoas interessantes, que falem de assuntos interessantes, que se preocupem em buscar algum tipo de assunto que seja além de a superficialidade convencional. Né? Isso faz falta e vai fazer cada vez mais falta. Buscar ajuda profissional quando necessário, que nem a gente já conversou. E redefinir o significado de sucesso um pouco. Parar de ficar buscando sempre as mesmas coisas, principalmente materiais. Enfim, valorizar um pouco a questão emocional, a questão do relacionamento, né? Então, o segredo é aceitar que ser homem significa seguir, não significa seguir um modelo rígido, né? Mas construir uma identidade que seja um pouco mais de autoconhecimento, um pouco mais de respeito pelas próprias emoções, buscar as próprias emoções, buscar se entender,
buscar se entender para entender o outro, para ser melhor para o outro, né? E com isso a gente vai abrir um leque de melhora, no geral, melhorar nossos filhos, melhorar nossos maridos, melhorar nossos irmãos, enfim, melhorar a todos nós, né? Então, você, mulher que está assistindo esse vídeo, passa para alguém que você acha que vai ser interessante, busque absorver alguma informação e repassar para frente, que é muito importante, tá bom? Mas agora eu quero saber de você, o que você acha de tudo isso, o que você acha do homem moderno. A gente está enfrentando mais desafios hoje em dia do que antigamente, ou simplesmente são desafios diferentes, ou seja, cada época teve os seus desafios, né? Então comenta aqui embaixo, não esquece de curtir esse vídeo, pessoal, compartilha para me ajudar, enfim, se inscreve no meu canal, passa para as pessoas se inscreverem também. Cada vez mais, isso motiva cada vez mais a gente fazer conteúdo de qualidade, a gente estudar para fazer conteúdo, e vamos em frente, vamos mudar esses homens que a gente tem, vamos evoluir realmente, não vamos ficar para trás, porque se a gente ficar para trás, isso muda a história de todos nós, né? Muda a história de mulheres, de homens, de crianças, de todo mundo, tá bom? Então, em vez de criticar como eu faço, eu não critico, mas eu tento criticar vindo com uma resposta, vindo com uma sugestão. Afinal, se existe tudo isso hoje, quem criou fomos nós ao longo do tempo, então a responsabilidade é de todos nós, tá bom? Vamos em frente, um beijão, obrigado por assistir esse vídeo.